Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula será de ciências, tá? E hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados, tá? Então, nosso assunto ele começará na página 123 e se estenderá até a página 137, tá? Então, peço que vocês me acompanhem, tá certo? E seguindo as páginas, tá bom? Antes de começarmos nossa aula, peço que você faça a sua oração, agradeça a Deus por mais um dia de vida, por sua saúde, né? Então, na página 124, tá? Peço que peguem seus materiais e abram o livro na página 124, tá certo? E nós temos aí o seguinte tema: parecidos e diferentes. Então, na telinha, peço que vocês observem na telinha aí. Aí nós temos o que esses animais têm em comum. Vocês sabem me dizer o que tem esses 5 animais em comum? O que é que um tem em comum com o outro? Então, a primeira classificação que nós podemos tirar, né, é referente ao morcego e ao tucano, né? Então, o morcego e o tucano são animais que voam, né? Então, aí nós temos uma igualdade entre os dois. Apesar de o morcego e o tucano voarem, há diferença entre eles. Por exemplo, o tucano tem um corpo revestido de penas, como a gente pode ver aí. E o morcego, ele tem pelos cobrindo todo o seu corpo, tá certo? Então, são animais que voam, tá? Mas um é coberto por penas, o tucano é coberto por penas e o morcego é coberto por pelos, tá? Uma outra diferença que nós podemos tirar é referente ao tucano e à ema, tá? Veremos que ambos, os dois, têm penas e têm asas, né? A ema tem pena, a ema também tem asas. O tucano tem penas e o tucano também tem asas. Mas a diferença entre esses dois é que o tucano consegue voar. Já a ema, ela não consegue voar por conta do seu peso, tá? Então, as suas asas, elas não comportam o seu peso, tá? Uma outra diferença entre os animais que a gente viu, entre os 5 animais, é a diferença entre o teiu, né, que é um largato, e o tambaqui, que é um peixe. Então, todos eles têm o seu corpo coberto por escamas, tá? Então, os dois, o corpo deles são cobertos por escamas. No entanto, o teiu tem pernas e ele vive na terra, é um animal terrestre. Já o tambaqui tem nadadeiras e vive na água. Então, mas por quê? Por que tia mostrou isso? Então, a gente consegue ver uma grande diferença, né? Entre esses animais, né? As características o tornam diferente uns dos outros. Então, mas o que o morcego, o tucano, a ema, o teiu e o tambaqui têm em comum? O que eles têm em comum? Então, eles possuem esqueleto interno, tá? Então, todos esses animais, o tucano, o morcego, a ema, o teiu e o tambaqui, eles possuem esqueleto interno, ou seja, eles são animais vertebrados, tá certo? Então, todos os animais que possuírem esqueleto interno, eles serão animais vertebrados, tá certo? Então, o grupo dos vertebrados, ele é grande e variado, como a gente pode ver, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande. E ele pode ser dividido em 5 menores grupos.
ele pode ser dividido em mamíferos, em aves, em répteis, anfíbios e peixes. Os mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes à classe do Mammalia, que se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite, tá? Então, aí nós temos o macaco, nós temos o leão, nós temos o morcego, nós temos o urso polar, nós temos o golfinho, tá certo? Então, preste bem atenção, o golfinho ele é um animal mamífero, tá? Então, ele é desclassificado referente à área dos peixes, tá? Então, o golfinho é um animal mamífero. O gato é um mamífero, tá? O peixe-boi é um mamífero, tá certo? O cachorro, nós somos também mamíferos. Então, atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas. As aves. As aves constituem uma classe de animais vertebrados que possuem vértebra, que possuem o esqueleto interno, caracterizados principalmente por possuírem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asas. Então, eles possuem penas, possuem asas, possuem bico córneo e ossos pneumáticos e apenas 2 pernas. São reconhecidas aproximadamente 9.000 espécies de aves no mundo todo, tá? Os peixes. Os peixes são animais vertebrados, tá? Então, eles possuem o esqueleto interno, a espinha, né? Eles vivem em ambientes aquáticos, seja ele nos lagos, rios, represas ou mares. Nós temos os peixes de água doce, que são lambari, o pintado, o dourado, a tilápia, a piranha, o tucunaré, né? No mar, a gente pode encontrar o atum, o salmão, o bacalhau, a anchova, o marlin, a sardinha e vários outros. Então, vale destacar que o golfinho, a baleia, eles são, por serem animais mamíferos, eles não se encaixam no grupo dos peixes, tá certo, gente? Então, tem uma diferençazinha entre esses dois, tá certo? Então, o golfinho, a baleia, por serem mamíferos, tá? Eles não se encaixam no grupo dos peixes. Os répteis. Os répteis são animais vertebrados que possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Então, se o ambiente for quente, então o corpo desse animal vai se tornar propício àquele ambiente. Então, vai se tornar quente, vai se tornar frio, tá? Então, assim, quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa. E ao esquentar, ele também aquece. Então, ele acompanha a temperatura ambiental, a temperatura ambiente. Os anfíbios. Os anfíbios também são animais vertebrados, né? Ao contrário dos répteis, possuem um corpo sem escamas. Por esse motivo, é que a maioria deles apresenta pele lisa, fina e úmida. Outra característica desses animais é que a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente em que estão, igualmente a dos répteis, tá? Agora nós estamos na página 129, tá certo? Então, nós concluímos aqui a página 129. Na página 131, a gente pode falar aí sobre o cavalo marinho. O cavalo marinho é um peixe, tá certo? Ele recebe esse nome porque sua cabeça é bem parecida com a do cavalo, tá? Uma outra curiosidade sobre o cavalo marinho é que ele nada de pé, movimentando suas nadadeiras, tá certo? E suas escamas têm formas de anéis. No livro a gente consegue ver melhor, tá certo? O formato das escamas deles, tá? Então, uma outra curiosidade é que a fêmea do cavalo marinho
põe os ovos na água e o macho pega esses ovos e guarda na bolsa da sua cauda, tá? Então, depois de 2 meses, ele guardadinho lá os ovos, ele abre, tá certo? Os ovos se abrem, se chocam e o macho libera os filhotes, tá? Então, ó, como a gente pode ver aí na imagem de baixo e também na tela, o cavalo marinho, ele tá enrolado, enroscado no matinho, né? Isso acontece para quando a correnteza da água vir, não levar ele para longe, tá certo? Então, ele se segura na rama dos matinhos, tá? Agora, nós vamos para a página 132. Nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Os vertebrados, que nós acabamos de falar, vertebrados, são aqueles que possuem o esqueleto interno. E os invertebrados são aqueles que não possuem o esqueleto interno, tá certo? Ele possui um esqueleto externo, tá certo? Fora do seu corpo, tá bom? Então, existem animais invertebrados que têm um corpo protegido por carapaça e dividido em partes, como cabeça, tórax e abdômen, tá certo? Como a abelha, como a lagosta, o gafanhoto, o escorpião, a joaninha, a aranha. Então, como a gente pode ver aí, observar as características as características corporais de cada animal, a gente pode ver que todos eles, todas as partes de seu corpo é dividido, tá certo? Como a cabeça, o tórax e o abdômen é dividido, tá certo? Por uma capinha. Então, os animais invertebrados, eles podem também o seu corpo ser dividido por anéis, como a minhoca e a sanguessuga. Eu acho que aí dá para ver bem direitinho como é que fica a divisão, tá certo? Parece uns anéisinhos. Então, todo o corpo dele é formado por esses anéis, tá? Então, há também, né, os invertebrados protegidos por conchas, como o caramujo, né, que é conhecido por nós como caracol, a ostra, né? Então, todos esses animais, eles são protegidos por conchas, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi essa, tá certo? Atividade de casa serão 4 páginas, mas a atividade é bem fácil, tá? Muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, serão as páginas 129, a página 130, a página 136 e a página 137, tá? Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo e até a próxima aula.